Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus e a todos que escutam a esta pregação. Este mundo e toda a existência origina-se do Senhor Deus. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso, é perfeito, é amor, há muito o que falar, há muito o que dizer, porque o Senhor Deus é o Eterno, há muita riqueza, há muito o que contar. Há muitas boas novas, todas elas dentro da boa nova que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Há muito o que dizer, muito mais do que esse mundo inteiro realizou até hoje, porque a boa nova vem do Eterno, aquele que viveu eternamente. E nós não dizemos muito viveu eternamente, não faz sentido. Nós dizemos aquele que vive eternamente. É uma linguagem difícil de entender para quem não tem o Espírito, porque eternamente não se pode medir. Nós sabemos que mesmo olhando para trás, nós vemos o Deus vivo que vive no passado, vive no presente e vive no futuro com certeza absoluta, pois só há um Deus, é o Senhor. Nós estamos anunciando o Filho de Deus, o Salvador, nós estamos anunciando conforme a palavra do Senhor Deus, em meio a este mundo de turbulências, de muitas informações, muitas coisas, mas muito mais nós temos a dizer das boas novas, da boa nova que traz infinitas boas novas, o Filho de Deus que veio para salvar. No meio de tanta confusão, no meio de guerras, no meio desta humanidade, muitos de nós estivemos adormecidos, mas cedo ou tarde o Senhor Deus chama e aqueles que são escolhidos agora estão perplexos. Aqueles que são escolhidos como nós que aceitamos estão como que confusos, mas não confusos, porque nós sabemos. Nós sabemos do nosso Deus, do seu plano de salvação, sabemos que estamos nas mãos do seu Filho Jesus, mas ainda assim nós somos honestos, não mentimos. Estamos perplexos, as nossas mentes estão assim como que olhando tanta coisa e perguntando: para que tudo isso? Para que tudo isso? Nós que somos cristãos já temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus, já sabemos que o Senhor Deus, nosso Pai, é o Todo-Poderoso e não estamos zombando, mas nós perguntamos: para que tudo isso? O único que pode zombar das pessoas é o Criador, mas até aí, não é zombaria como o homem pensa, não é, não. É uma devolução. É o Senhor Deus dizendo: não é isso que vocês gostavam de fazer? Vocês mostraram desdém, zombaria, vocês riam da minha palavra, e eu estou fazendo o mesmo com vocês, não é isso que vocês gostariam? É a mensagem mais simples que existe. Tem até uma pregação que o Senhor Deus me conceda, eu não sei, amados irmãos, que se chama A Teoria da Evolução. Ainda não firmei o nome dessa pregação, mas envolve a teoria da evolução. O grande arquiteto, que eles acham que é a teoria da evolução e se contradizem. E o grande arquiteto, na realidade, é o grande oleiro, é pessoa. Porque o grande arquiteto, ele gosta de, segundo a mente dos homens, aqueles que entendem algo, né, meias verdades sobre o nosso Deus. Nosso Deus, ele gosta de manipular, mexer, criar, fazer coisas novas, num sentido santo. Mas quando chega na alma, quando chega nas pessoas, o Senhor Deus não gosta de manipular, não gosta de controlar, não. Tanto é que aí, então, o Senhor Deus, ele passa a ser muito além de um grande arquiteto. Ele agora é o grande oleiro.
É o grande oleiro que transfere da sua essência, do seu espírito para os seus filhos. Tanto é que todo aquele que aceitou o Filho de Deus tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Então, nós vemos esse turbilhão de coisas acontecendo e nós vemos os homens que adoram a deuses que são reflexos imperfeitos do nosso Deus, que é o grande oleiro. Alguns até o reconhecem como grande arquiteto, mas não o reconhecem como pessoa. Outros dizem que nem Deus nem o Satanás existem, são tudo técnicas, tudo energias. E assim a humanidade vai num turbilhão de acontecimentos, fazendo o que fazem, e se esquecem de beijar o Filho. O que nos leva ao título desta pregação: Beijai o Filho. E o texto principal está em Salmos 2, versículo 12. Beijai o Filho, para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Só neste único versículo nós já entendemos que o grande arquiteto é pessoa. E entendemos também que o grande arquiteto é o grande oleiro, é o Senhor de toda a criação, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e nos mostrar a sua glória. Isso nós entendemos em toda a palavra. O Filho de Deus veio com tanto amor, com tanta humildade, para nos mostrar a sua glória, e o homem está buscando uma glória menor. Eu mesmo coloquei para vocês que desde a mais tenra idade eu estudava muitos livros, muitas coisas. E em torno de 10 anos eu já aprendi a construir uma lanterna, porque naquela época não havia lanternas. E durante muitos anos eu fiquei pensando em lanternas. Um exemplo bobo, mas assim o homem, a sua vida inteira fica obcecado pelas coisas, querendo construir as coisas. E se esquece que ele mesmo é uma pessoa. Quando ele está numa posição superior, ele diz assim: olha, a teoria da evolução é isso e aquilo. Mas ele desconsidera que ele é uma pessoa. Quando ele desconsidera o seu semelhante, ele faz isso agindo como coisa. Está funcionando, eu estou bem aqui, não preciso me importar com os outros. E aí então ele proclama, declara como se fosse o próprio Deus esta filosofia. Está funcionando, né? Vamos nessa. É como aquele carro que vem em alta velocidade que a gente vê nos vídeos, se irrita com uma passeata de motoqueiros, de ciclistas, ou mesmo de pessoas. Nós vemos isso. E ele se irrita, ele perde, ele esquece que ele é pessoa, que à sua frente estão pessoas, ele acelera com tudo e nós vemos pessoas, motoqueiros, ciclistas, voando, né, sendo atirados. Não se sabe quantos morreram ali. Porque ele tem um carro de alta velocidade, porque ele tem um estilo de vida luxuoso, confortável. Então ele vê à sua frente mortais, pessoas inferiores, e ele coloca tudo isso dentro do seu paradigma limitado, porque ele está num paradigma limitado. Ele segue no seu luxo, no seu caviar, no seu carro de 1, 2, 3, 5, 10 milhões de dólares. E naquele momento decisivo, ele revela a sua índole. Por impulso da sua própria índole, ele não aguenta, ele não pensa: olha, se eu fizer isso, eu vou parar na cadeia. Se eu fizer isso, eu vou estragar o meu carro. Se eu fizer isso, eu vou matar as pessoas. Ele não aguenta. Ele acelera com tudo, com raiva, com ódio. Como se fosse o juiz de toda a terra. Como se fosse o Senhor dos senhores, que só existe um, é o Deus Todo-Poderoso. Se esquece de toda a humildade. Não percebe que já está dentro de um paradigma tão fechado, tão limitado. É aquela história em que muitos de nós vimos esse vídeo. Tem um filme aí, agora eu não me lembro o filme. Uma cena em que um filho visita a sua mãe num hospício, bem dizendo, uma casa de repouso, e aquela mulher está debilitada mentalmente. Popularmente nós dizemos, ela está louca,
não, né? Perdeu tudo. A minha mãe está mais ou menos assim. E aquele homem visita sua mãe, é um homem bem-sucedido, rico, milionário, e ele começa a falar com ela. E ela não escuta, né? Não presta atenção, ela está debilitada. E ele começa a falar as coisas do seu próprio paradigma, da sua caixinha, tão fechado em que ele está. Mas, como ele está fechado, ele não pode perceber. Como uma tartaruga, né? Como é que uma tartaruga vai? É o meu pensamento, mas é verdade, né, irmãos? Como é que uma tartaruga vai descobrir que ela é uma tartaruga? E até isso o Espírito Santo me fez lembrar. Eu vi um vídeo essa semana em que colocaram uma tartaruguinha, né? E perto de um cachorro, mas debaixo da tartaruguinha colocaram um mini skate. Então, que coisa mais linda de ver. Aquela tartaruguinha, com aquele mini skate, ela conseguia correr. Ela disparava para lá e para cá, vinha brincar com o cachorro, fazia voltas de 180 graus. E ela descobriu que ela não é uma tartaruga. O que eu quero dizer? De alguma forma, as pessoas vêm pensando que são foguetes, são tudo, mas estão dentro de um paradigma da carne. É o que a humanidade está fazendo. É o que nós vamos estudar agora em Salmos 2. E aquela tartaruguinha, ela recebeu aquele skate, mini skate, né? Que o dono dela, com muito carinho, colocou certinho e ela se diverte com aquilo ali, né? Anda dentro da casa com aquele skate. Mas anda numa velocidade assim, ela conseguiu dominar aquilo ali. Que coisa linda de ver aí. Então, assim, são todos. Nós temos dentro de nós o potencial infinito, a imagem e semelhança do Criador, e o Cristo nos diz para ir pregar o Evangelho. Olha, quem que vai ser chamado, a gente não sabe, né? Nós todos fomos feitos para sermos filhos. Isso é um mistério, é a obra do Senhor, mas muitos não serão chamados. Muitos vão permanecer nessa loucura. Que loucura? Insanidade mental? Não. Insanidade mental tem perdão, né? A minha mãe está quase que totalmente, ainda reconhece os filhos, ainda consegue participar, ainda consegue ficar algum tempo em festas, na família. Mas mesmo que ela fique louca, ela já aceitou o Senhor Jesus. Não é o problema de insanidade mental, é a insanidade da alma, é a loucura da alma. Que não se pode nem dizer loucura da alma, mas a palavra diz que são loucos, né? São insensatos e aí vai. Mas isso é só um entendimento inicial, é uma dimensão tão grande na alma que está rejeitando ao Criador. Então, em todo esse turbilhão, em todas essas coisas que estão acontecendo, quando a palavra diz em Salmos 2, versículo 12, beijai o filho para que se não ire, a palavra do Senhor Deus está dizendo, olha, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E nós pregamos por quê? Porque o Senhor mandou. Eu mesmo digo para o Senhor Deus, olha, tu és o absoluto, eu não entendo. Eu digo para o Senhor, irmãos, não se assustem com o que eu vou dizer agora. Pelo menos eu não minto e eu falo isso para o nosso Deus, nosso Pai. Nós podemos falar tudo. Eu não discordo, não. Eu não discordo. Eu sou como vocês, sou irmão de vocês, do mesmo Pai. Eu aceitei o Senhor Jesus. Mas eu sou obrigado a ser honesto. Então, se eu sou honesto, eu sei que o Senhor Deus lê a minha mente, o meu coração, eu não posso mentir. Então, em oração, eu digo para o Senhor Deus, eu digo às vezes, eu digo isso, Senhor, eu nem mesmo sei por que eu tenho que orar. Eu digo. Aí eu digo assim, é claro, meu Senhor, porque o teu filho, que é a tua palavra, o teu verbo, me ordenou para a gente orar, né? Uns pelos outros. Mas eu digo para o Senhor, eu não sei por que eu tenho que orar por eles. Eu sei que eu oro, eu amo as pessoas, eu oro porque eu amo, mas isso vai mudar alguma coisa, meu Senhor? Eu digo assim, porque tu és o Senhor, tu és o absoluto. Amados, um anjo desceu em carne, me olhou, ninguém, é algo assim, é ridículo, eu fico gaguejando, eu vou querer repetir o dia inteiro dizendo ninguém, de tanta emoção, ninguém
Ninguém escapa das mãos do Senhor Deus. Ninguém. Aquele anjo me perseguiu o dia inteiro. Aquele dia eu senti que aquele anjo, pela ordem do Senhor Deus, estava me cuidando, me perseguindo naquela cidade. Muitas coisas aconteceram. Um dia que eu tirei de folga na cidade de Porto Alegre. E no final do dia, tudo em espírito me foi passado que ele estava me observando o dia inteiro. Ele me encurralou numa rua, me posicionou, viu que eu ia descer ali. É algo assim além da imaginação. Ninguém escapa das mãos do Senhor Deus. Ninguém. Então, Salmos 2, versículo 12, está dizendo, olha, beijai o filho. Vamos ler todo o texto de Salmos 2, mas agora pensem nestas palavras, beijai o filho, para que se não ir. A mensagem é principal para os governantes. Nós já aceitamos, nós que somos irmãos em Cristo, já aceitamos o Senhor Jesus. Já estamos... Eu estou rindo, sabe o que, irmãos? Eu estou rindo de mim mesmo, porque nós cristãos vamos atropelados, rolando, caindo ladeira abaixo, mas beijando o filho todos os dias. Nós cristãos passamos por momentos em que ficamos desesperados no sentido de, o que eu fiz, o que não sei o quê. E todos nós que aceitamos de coração o Filho de Deus estamos salvos. São as mãos do grande oleiro que estão sobre nós. Mas os governantes que não aceitaram o Filho de Deus não sabem nem o que é dar um beijo no Filho. Não sabem nem o que é prestar uma reverência. Não sabem nem o que é se aproximar um pouquinho, porque este Deus é galardoador daqueles que o buscam. A mensagem de Salmos 2 é isto. É para que aqueles ímpios que têm tanto poder na terra reconheçam que há um Deus. Que há um Deus esperando que eles se aproximem. Eles eu não digo, porque a palavra diz que muitos vão ser condenados, mas aquele que escutar essa mensagem, através da minha voz, através da Bíblia, ou através da voz de outros pregadores, que pense que este Deus está esperando apenas um beijo. O que é isso? Vou explicar. É na época de reis, né? Quando se prestava uma reverência aos reis, um beijo na mão é uma reverência. Se curvar, nós cristãos, mesmo estando ladeira abaixo, mesmo achando que tudo está perdido, nós estamos sempre confessando, sempre se ajoelhando, se curvando, sempre prestando reverência ao Senhor Deus. Isso é beijar o Filho. Nós estamos sempre reconhecendo o Filho de Deus como nosso único e suficiente Salvador, não importa o que aconteça, porque a palavra diz que nós não entendemos nada. Nos bastou aceitar o Filho de Deus, e quem aceitou, os verdadeiros cristãos, porque aceitaram, como eu aceitei, nós aceitamos, então nós estamos buscando. E isso nos basta, nós somos pó. Mas existem os governantes, os milionários, as pessoas que têm poder para fazer as coisas, que estão aprisionando as pessoas, né? Os bastidores da política, pessoas que desviam dinheiro, recursos, pessoas que dão ordens para matar, pessoas que dão ordens para aprisionar, pessoas que dão ordens sempre para o seu próprio benefício, pensando que pessoas não são pessoas, são coisas. Mas quando estas pessoas chegarem no grande trono branco, muitas delas vão chegar lá, é a palavra. Então o Criador, por justiça, por isso se chama o grande trono branco, porque senão o Criador enviaria direto para o lago de fogo. E pela lógica não faz diferença nenhuma, né? Se já estão condenados. Qual é a lógica da carne? A minha lógica da carne qualquer. Manda direto para o lago de fogo. Não. E vocês estão percebendo como o Criador vai muito além? O Criador não pode trair a si mesmo. Ele é santo, 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 é justo, perfeito. E quando chegarem lá, estas pessoas vão declarar, né? Vão declarar lei da evolução, eu achava que era assim e tudo. E não vai ter. Não vai ter uma declaração, não vai ter um jeito, um modo de escapar daquilo lá. Mas não é porque o Criador é tirano. O Criador não vai lançar eles no lago de fogo sem explicação, não. O Criador vai dar tempo, é o grande trono branco.
vai dar um espaço de tempo para que cada um tente se justificar, mas não vai conseguir. Sem o advogado fiel, sem o Cristo Jesus, o Filho de Deus, não vão conseguir declarar nada, nada que os possa livrar. Mas por que isso? É porque eu digo? Porque eu acho? Não. Porque o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. E todo aquele que busca o Senhor Deus recebe comprovações de que ele existe. Para mim, até um anjo desceu. E para que eu não seja soberbo, falando desse jeito, achando que, e como é que ficam os irmãos que não receberam um anjo em carne, mas receberam em espírito, eles estão aí à sua volta. E também nós temos, todos nós, e acontece comigo todos os dias, o Espírito Santo fala comigo, o próprio Deus é o Espírito Santo dentro de mim. Então nós cristãos estamos dizendo que é tão simples. É tão simples. O Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Basta se aproximar, ler o Novo Testamento, buscar a ajuda de um cristão, perguntar, e o cristão, movido pelo Espírito Santo, vai responder o porquê disso, o porquê daquilo. Então o Senhor Deus se revela para aqueles que são humildes. Mas os tiranos, os imperadores, muitos deles estão na operação erro. E se estão na operação erro, por que eu prego? Porque o Senhor Jesus mandou. E até no corpo de Cristo, não fazendo parte do corpo de Cristo, mas existem uns mornos que não estão na operação erro, que ainda podem fazer parte do corpo de Cristo. Estão no seu estilo de vida, estão presentes entre nós, achando que o Senhor Jesus aceita. O Senhor Jesus aceita que tu venha como está, mas não admita que é para ficar assim. É um paradoxo, é uma coisa difícil de entender se não tiver o Espírito Santo. Mas a partir do momento que a pessoa realmente aceita o Filho de Deus, o Espírito Santo vem e habita e move esta pessoa. E faz com que esta pessoa não fique mais interessada em manter o seu estilão de vida. Pelo contrário, esta pessoa passa a ter interesse agora pelos valores de cima. E ainda que ela peque, aí é que está a diferença. Agora ela está buscando absorver, receber do Espírito, porque o Espírito habita nela. Mas aquele que está morno está tão adormecido como os grandes governantes, que tem poder, tem dinheiro, porque aquele que está morno, ele acha que é assim que pode fazer. Ele vai e participa, ele está presente no corpo de Cristo, e ele não entende que ele está fazendo isso só para se sentir bem. E da mesma forma, os grandes governantes, que nem mesmo estão no corpo de Cristo, os ímpios, eles fazem isso para luxo, para prazer, para se sentirem bem, porque estão não no corpo de Cristo, mas no corpo carnal. E o cristão, ainda que esteja no corpo carnal, o verdadeiro cristão, ele já está selado pelo Espírito Santo que o guia para sair deste corpo carnal. O cristão tem o selo do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E quando o Senhor Deus chama e habita num cristão, ele não erra. Através dos infinitos caminhos espirituais, o Senhor Deus guia aquela alma para a salvação. Então, amados, nesse movimento todo da humanidade, o Senhor Deus sempre está dizendo, olha, o convite é para todos. Beijai o Filho significa o que? Aos reis, aos poderosos, e não se engane, aquele que é morno é como um rei. É aquele que tem um carro, tem um café da manhã certinho, uma vida certinha, mas não está buscando o Senhor Jesus. Não tem interesse. Lá no nível da alma, ele está como um rei, como um governante, ele tem controle sobre a sua vida. Vocês observem que os profetas, o Senhor Deus colocou os profetas para sofrerem. Puxa, eu quero ser profeta, o que todo mundo diz, né? E não tem mais profeta, os profetas foram até João. Mas o Senhor Deus colocou os profetas como? Numa situação desprezível. E aí a gente vê lá profeta fugindo, passando fome, mas sempre, sempre, sempre amparado pelo Senhor Deus, vendo os milagres, até o momento em que o Senhor Deus recolhe. Então o importante não é ter as coisas do conforto, se bem que o Senhor Deus concede para alguns. Salomão foi um exemplo.
E creio eu, foi só para provar o que o Senhor Deus quis provar, né? Depois ele cometeu aquela idolatria toda e tudo não adiantou nada e ele teve que voltar para o Senhor Deus, clamando, orando, escrevendo os maravilhosos textos que escreveu. Mas o Senhor Deus é supremo, pleno, é o Todo-Poderoso. O Senhor Deus não se pode dizer somente a força maior, é o absoluto. Em tudo, em todos, até nos profetas, quando a gente vê aquela vida desprezível, o profeta tinha que fazer o que o Senhor Deus mandava fazer. Se o profeta Oséias recebe uma mensagem do Senhor Deus que é para ir e casar com uma mulher adúltera, ele fez e deu certo. E serviu de exemplo. Então, não importa o que acontecesse, os profetas eram profetas, cumpriam a vontade do Senhor. Agora eles vinham e colocavam a sua situação, discutiam com o Senhor Deus. Até Jó discutia com o Senhor Deus e recebia resposta. Ou seja, os chamados, os escolhidos, não são ignorantes. Nós podemos dizer para o Senhor Deus: eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Eu mesmo disse várias vezes para o Senhor Deus. Repetindo, eu disse para o Senhor Deus: Senhor, eu não entendo por que eu tenho que orar pelos outros. Não é que eu não queira, eu amo eles, mas imagina se eu não amo minha mãe, meus irmãos. E aí eu vou entendendo que toda a humanidade, qualquer um deles poderia ser minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, sobrinhos. Eu vou entendendo isso, aí eu passo a entender a palavra que eu amo a todos, até meus inimigos, e oro por todos. Porque até eu não sei aqueles que eu não posso orar. O Senhor Jesus sabia, né? O Senhor Jesus não orava por todos. Tem uns que já estão na operação erro, não vão ser salvos. E a verdade é essa, que a palavra está aberta para todos, 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 sem exceção. Mas a verdade é que tem uns que não vão aceitar. Não vão querer nem mesmo se aproximar um pouquinho e dar um beijinho no filho. O que é isso? Dizer, olha, eu não acredito, eu sou tal. Eu estudei tanto, eu sou da lei da evolução, eu fui desenvolvido com cursos numa velocidade 100 vezes superior a qualquer mortal. Sim, tem pessoas assim, com tecnologia, com doutrinações, estudos intensos, técnicas. E uma alma assim, ela pensa assim, porque ela de fato está avançada no estudo, na inteligência, mas ela não quer beijar o filho. Ela não quer dizer, mas apesar disso tudo, eu não vou ser ignorante. Ela não quer pensar assim. Ela não quer dizer, olha, eu tenho sabedoria, eu não tenho só inteligência. Uma coisa é verdade, eu não experimentei ainda o que os cristãos dizem. Que este Deus, sendo Deus, tem todo o poder para se ocultar perante os soberbos. Sim, o Senhor Deus, ele faz o que faz, amados irmãos, descer um anjo em carne. E por mais que eu diga, eu falo só para cumprimento, para falar a verdade. Eu não tenho esperança de ser alguma coisa ou de ser alguém na salvação das almas. Não, somente o Senhor Jesus salva e somente o Senhor chama a quem tem que chamar. Então imagina eu dizendo que desceu um anjo em carne e ficou 1 minuto pairando acima da cabeça das pessoas para falar exclusivamente comigo. Que não sou rei, não sou profeta. Meu testemunho, se fosse este o caso, de querer aparecer, de querer ficar rico, pode ser que aconteça, mas só por uma ordem do Senhor Deus. Há quase 10 anos eu aceitei o Senhor Jesus e desde 2020, já faz mais de 3 anos, não me deixou rico. Pelo contrário, as pessoas acham que eu sou louco. Me olham com respeito, as pessoas que me amam, escuto bem pouquinho e depois desaparecem. Porque quem vai crer nisto, irmãos? Mas vocês que são meus irmãos, não se assustem também, não são obrigados a crer no meu testemunho, porque tem muitos testemunhos falsos. Mas vocês sabem que, da mesma forma como não creem no meu testemunho, não creem no testemunho de vocês, que também é o meu testemunho. Nós temos o mesmo testemunho. O testemunho de Jesus Cristo, que vive eternamente. Jesus, o Messias, o Cristo,
E esse Jesus está dizendo, ele é o Filho de Deus. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Ele que está dizendo em Salmos 2, beijai o filho. Dá um beijinho, faz alguma coisa. Admite que tu não experimentou, né? Para nós, a mensagem deste salmo já não é tanto, mas se aplica também para nós, porque o Senhor está nos elevando a dimensões tão elevadas, né? Ou melhor, dimensões da alma, né? Porque dimensão mesmo, plano, tem este plano aqui, depois tem o céu e depois tem o inferno. São regiões, mas na nossa alma há dimensões infinitas. O poder que o Senhor Deus colocou dentro de nós. E o Senhor Deus está elevando a nossa alma em suas próprias dimensões elevadas. Enquanto muitos na carne, que são governantes, que têm poder, é concedido de cima. Tem em suas almas uma riqueza infinita, dimensões infinitas, e não conseguem sair deste plano carnal de mandar, de escravizar uns aos outros. E o Senhor Deus está dizendo apenas, olha, beijai o filho. Tu que é governante, tu que é poderoso, teu tempo está acabando. O tempo de todos vai terminar aqui na Terra. Eu penso muito naqueles imperadores, né? Aquele imperador lá da China, o da Coreia do Norte. Nossos amados irmãos estão sofrendo tanto lá. E diariamente eles pegam cristãos, né? Eles acham sempre alguns e mandam para a morte, né? E outros vão para campo de trabalho forçado até morrer de fome. Isso nos dias de hoje. E aí eu pergunto para o Senhor Deus, será que eu posso orar por ele, meu Senhor? Eu não sei. Eu não sei. Tu o sabes. Será que eu posso orar por aquele governante? Por amor aos nossos irmãos. E aí também aquele governante, se aceitar o teu filho Jesus, ele vai ser salvo. Eu não sei, né? Os cristãos que eram perseguidos por Paulo tinham um pavor de Paulo, mas Paulo foi chamado. E nós hoje temos um pavor desses governantes. Se eu estivesse na Coreia do Norte, eu creio que os irmãos nossos na Coreia do Norte estão orando pelo seu governante. Porque sendo cristão, é impressionante, irmãos, porque a palavra é a mesma. Né? Eu vi uma coreana falando, eu não sei, até agora eu não me lembro se foi uma coreana ou uma chinesa, dando uma mensagem para o Brasil, né? Sobre tsunami. Olha aí, irmãos, ó. Será que vai chegar tsunami aqui no Brasil? Já está chegando enchente, né? Será que vai atingir todo o Brasil? E eu vi tanta humildade, eu olhei assim, olha, eu me lembrei. Em várias traduções, a Bíblia é a Bíblia, é a mesma palavra. Os nossos irmãos nesses países estão orando também pelos seus governantes, em vez de odiá-los, né? Então, lá na Coreia do Norte, que eles obrigam até a ter uma foto em cada cômodo do imperador, né? Os nossos irmãos não sentem esse ódio, não desejam o lago de fogo para o governante. Estão orando por ele também, por amor. E muitos têm um amor tão genuíno que nem fazem isso somente para serem libertos, não, querem que ele seja salvo. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram torturadas durante anos e oravam pelos seus torturadores por amor. E os seus torturadores não, nada mudava, torturavam dia após dia. É isso que eu digo para vocês, irmãos. O que vocês já sabem, né? Que Jesus Cristo é o Senhor e nós estamos indo para a glória. É para todo sempre. Nós já sabemos da verdade. Nós já fomos chamados, por isso nós beijamos o Filho diariamente. Quando a gente prega, quando a gente pensa na palavra, quando a gente se arrepende, quando a gente chora. Por mais que a gente peque, o nosso pecado, os nossos erros, são resultado da nossa vida pregressa. É o trem-bala que o Espírito Santo está parando. Mas nós beijamos o Filho, é só o que o Senhor Deus quer que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor. E aí então, a partir daí ocorre a conversão. A partir daí, o Filho, que é Jesus, é o verbo de toda a criação. Imagina se o verbo que fez toda a existência não vai modificar essa alma. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque o nome do Senhor, quem é o Senhor? É o verbo.
É aquele que fez todas as coisas, o átomo, tudo existe porque ele fez e ele sustenta. Então vamos ler Salmos 2 e comentar. Versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Olha aí, o Senhor, em toda a sua palavra, o Senhor Deus, ele mostra a verdade. Quem é que vai receber a verdade? A alma que tem em seu mais íntimo, no âmago da sua alma, do seu ser, tem ainda uma luzinha da imagem e semelhança do Criador. É uma plantação. O Senhor Deus fez Adão e Eva, fez toda a humanidade do pó e de si mesmo colocou o seu espírito. É uma plantação. As almas que ainda mantêm um pouquinho dessa imagem e semelhança têm condições de reconhecer a palavra do Senhor Deus. É simples assim. Então, o versículo 1 de Salmos 2 fala de uma forma poética, porque quem não tem o Espírito, ou não tem uma luzinha, não tem assim um momento em que pare para pensar o que quer dizer isso. Uma alma que não tem este impulso do Espírito não vai entender. Já no versículo 1 tem muita coisa. Diz assim, é uma pergunta, né? Mas é uma pergunta retórica. Diz assim, por que? Está perguntando, né? Mas não é para responder, é retórica. Por que se amotinam os gentios, ou seja, aqueles que não creem no Filho de Deus? Por que este motim? Mas como é que é um motim se eles não creem? Estão vendo que é poético? Estão vendo que a resposta divina está para aqueles que têm algo divino dentro de si, para aqueles que não mataram a centelha divina, para aqueles que não entraram na operação erro. Estes vão ser sensíveis à palavra do Senhor e vão, de um momento para o outro, reconhecer que Jesus é o Senhor. A palavra dizendo, por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Primeiro está dizendo que é um motim. Ora, se é motim é porque eles sabem que Deus existe. Estão fazendo motim, né? Se amotinam. E os povos imaginam coisas vãs, em vão. Já sabem que o Senhor Deus existe e estão agindo em vão. Eu quero, vou fazer, né? Os reis da terra se levantam. Claro, quem é rei se levanta, tem poder por fazer, né? E os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso é forte, irmãos. Então, os reis, os governos, juntamente, eles confabulam, né? Eles se reúnem sempre, armando, arquitetando coisas contra o Filho de Deus. Eles entram na operação erro. Eles agem movidos pela sua concupiscência, pelo seu poder. Como quem diz assim, eu tenho poder. Deus não tem nada a ver com isso. E a fonte de toda força, toda energia não é New Age, não é mantras, não é, se bem que tem muita coisa aí que funciona por um tempo. Mas a fonte de toda energia vem do Criador. E o Senhor Deus só está pedindo um beijo. O que é um beijo? É uma honraria divina, é um momento em que se presta uma atenção genuína. É quando na época dos reis se curvava e dava um beijo. É quando naquela época se prestava uma simples reverência que fosse ao se retirar da presença de um rei, pelo menos dando 2, 3 passinhos, sem se virar. Não era assim, fala com o rei e dá as costas para o rei. Isso é um beijo, é uma reverência, é uma atençãozinha, é um reconhecimento mínimo, mínimo. Porque o Senhor Deus não espera que nós, saibamos quem é o Senhor em sua totalidade. Não, para isto, o Senhor Deus nos concedeu a vida eterna. Mas de início ele quer ver se nós reconhecemos que ele é o Senhor. Então os reis da terra, os governos, se reúnem, consultam juntamente contra o Senhor, contra diabo, Satanás, o opositor, movidos pelo espírito do Satanás. E eles dizem, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Sabe aquela coisa, eu estou preso. Esses cristãos, essa coisa da Bíblia, a Bíblia até hoje não morreu, né?
E está muito perto, irmãos, o poder da tecnologia, muito perto de exterminarem as Bíblias, os textos bíblicos da face da terra. A palavra diz que isso vai acontecer. A própria Bíblia diz que. Então, eles querem romper isso que eles acham que são ataduras. Sacudir. O que é sacudir? Sabe quando a pessoa sacode do pó, chacoalha assim, né? Dá um pulo até para se livrar das tristezas. Sacudamos de nós as suas cordas. Querem simplesmente se livrar de tudo isso. E nós cristãos vamos lá na humildade, todo dia beijando o filho. Porque nós sabemos que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um com o Pai. O próprio Espírito de Deus já está em nós. Então nós beijamos o filho de manhã, de tarde, de noite, até pecando. Até pecando o cristão beija o filho. Como isso, pregador? Eu explico. Porque aquele que diz assim, conforme está em Salmos 2, versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ele não vê mais a luz como luz. Ele não vê mais o doce como doce, ele vê o doce como amargo, a luz como treva. Ele inverteu, ele entrou na operação erro. Então ele diz, eu não quero saber disso. E quando ele diz isso, ele está admitindo que Deus é Deus. Ele está admitindo que tem as ataduras, tem as cordas. Então, num ímpeto, ele diz, rompamos de nós, não quero saber disso, vamos agir. Ele age na soberba, o rei, os governos, né? O rei de cada lugar, os reis, os governantes, os poderosos. Assim também, não se engane, o morno, né? E o morno entre os cristãos, ele peca gravemente, mas os cristãos pecam também. Só que os cristãos, até no pecado, estão beijando o filho. Como isso? Eu explico. Porque os cristãos não estão dizendo, rompamos de nós, não quero saber, vou dar as costas. Para lá de mim, longe de mim. Muitos mornos estão fazendo isso, e os governantes certamente estão fazendo isso. Eu tenho tudo na minha frente, eu tenho minha vidinha, ou eu sou rei, ou eu sou governante, ou eu sou imperador, é tudo meu. E o tempo passando. E ele dizendo, rompe essas coisas, longe de mim. Tem uma repórter que, quando falaram de Jesus, ela disse, af. Vocês já ouviram isso? E para minha surpresa, eu estava num carro uma vez e queriam saber por que eu agarrei uma mulher em braços e abraços de alegria, uma mulher que eu nunca conhecia. E sabiam que não é que eu não a conhecia, é que há muitos anos eu não a via, uma parente distante, né? Era como uma estranha para mim. Aí perguntaram, o que foi aquilo lá, Arthur? Ficaram pensando tanto que a festa teve que terminar, tivemos que entrar no carro, e aí nem explicaram nada, né? Já sabiam que eu ia entender. Fizeram uma pergunta direta, assim, antes de ligar o motor do carro. Perguntaram, o que foi aquilo lá? Aí perguntaram, o que foi aquilo lá? Aí eu disse assim, não, é que nós somos irmãos em Cristo. Eu perguntei para ela, eu senti em espírito, e aí sentimos alegria um pelo outro e nos abraçamos como mãe e filho. Aí uma no carro, na mesma hora que tinha tanto interesse em saber o que foi aquilo lá, ela mesma fez o mesmo pronunciamento de revolta como aquela repórter que disse, af, que estranho, né? Af, deve vir de arf, deve, sei lá, um jeito de mostrar nojo, não quero saber disso. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, não quero saber de Jesus, é o que dizem, né? A palavra nos deixa bem claro que todos sabem que o nosso Deus existe. E no versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Zombará. Aí a zombaria não é zombaria de homem, né? É algo tão divino que só o Senhor Deus pode fazer. Zombará, o que é? Mostrar uma atitude de riso. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Quer dizer, o Senhor como que rindo, como que zombando, despreocupado, é o Senhor. Ele vai na sua ira, porque o Senhor Deus não vai poder trair a si mesmo, ele vai sentir uma ira contra estes. E no seu furor,
os turbará. Ou seja, tudo que dizem, tudo que fazem, será como um movimento divino que os coloca na operação erro. No seu furor os turbará, os confundirá. O Senhor Deus é o absoluto, irmãos. Tudo que estão fazendo no mundo, tudo isto é movimento divino. Nós podemos perguntar como que pode, então, o Satanás, sabendo que Deus é Deus, como que ele pôde se opor ao Criador? Nós apenas sabemos que aconteceu. No meu caso, eu dou o exemplo do que é fato. Um anjo desceu. Aconteceu. É possível, né? O que eu vou pensar? Eu vou começar a filosofar? Será que o Satanás estava enjoado porque tinha vida eterna? Porque tinha tantas coisas, tantas riquezas, tanto poder? Olha, pode ser, eu não sei. Mas eu vou falar mentira? Não, eu sei que é verdade, é a palavra do Senhor. A palavra diz que foi encontrada iniquidade nele. Iniquidade, o que é? Aquilo que vai te levar para te aniquilar eternamente no lago de fogo. E nós, cristãos, aceitamos o Filho de Deus. Então, sempre que a gente faz uma oraçãozinha humilde, damos um beijinho nas mãos do Filho, o Rei dos Reis, nós mostramos reverência, é só o que o Senhor Deus quer. E aquilo ali, a nossa reverência, o nosso reconhecimento a Jesus Cristo, cancela todas as nossas iniquidades, porque nós já estamos prestando reverência, porque aceitamos, porque já estamos salvos. A todo aquele que crê, aceita o Senhor Jesus, já está salvo, está justificado, já está perdoado pelos pecados passados, presentes e futuros. Mas aí então a gente vai deixar de pedir perdão? Não. Nós mostramos reverência, pedimos perdão até por reverência, por respeito ao Senhor dos Senhores, que enviou o seu Filho Jesus, o Rei dos Reis, que é também o Senhor dos Senhores, que é também o nosso Pai, Ele e o Pai são um. Versículo 6, eu, porém, quer dizer, apesar de tudo isso que está acontecendo, o Senhor diz assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, Sião é uma referência a Israel primeiro e depois a nós, né, que somos a Israel espiritual, ou seja, não somos judeus, mas depois que o Senhor Jesus desceu, não há distinção entre povos. Ou é igreja ou não é igreja, ou aceita o Filho de Deus ou não aceita. Eu, porém, ungi o Cristo, o ungido, o Messias, ungi, escolhi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse. Tu és meu filho e hoje te gerei. Então, Cristo vive eternamente, mas o Senhor também o gerou na carne para que viesse estar entre nós e nos buscar para o seu reino nos céus. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. O Senhor Jesus nos comprou. Pede-me. O Senhor Jesus com certeza pediu. O Senhor Jesus nos comprou a preço de sangue, e sangue divino. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Nós somos comprados, nós somos do Senhor Jesus. E os fins da terra por tua possessão. Nós somos posse do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, porque o sacrifício do Senhor foi tão grande, que todo aquele que aceita, ele mesmo determina, ele envia o Espírito Santo, não importa o quão imundo tu estejas, o Espírito Santo passa a habitar em ti, e passa a te dar comprovações, e passa a falar contigo, e passa a te convencer por amor. Por isso se chama o selo do Espírito Santo, o penhor da promessa. O Senhor, ele nos comprou por um preço tão alto, que todo aquele que aceita, ele não nega. Ele não rejeita, não lança fora. Na mesma hora envia o seu próprio Espírito e a pessoa passa a estar salva. Versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os esmigalharás, quer dizer, por que isso? Porque vai esmigalhar, destruir com a vara de ferro, porque não querem dar nem um beijinho, nem se aproximar. O Senhor Deus
é galardoador daqueles que o buscam. Não querem prestar uma única reverência. Olha, eu vou ler o Novo Testamento. E até os que leem o Novo Testamento não querem se consultar com os verdadeiros cristãos. Não querem dizer, olha, eu não sinto nada, eu li tudo, decorei tudo, e cadê esse Deus? É um movimento espiritual. Não querem se aproximar de coração, em verdade, em espírito. Não querem dar um beijinho, não querem fazer um movimento em direção ao Criador. Acham que tem tudo, não veem o tempo passando, não veem que cedo ou tarde tudo termina aqui. Então, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, com firmeza. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Olha aí, irmãos, toda a palavra se confirmando sempre. Senhor Deus fazendo vasos, um para honra, um para desonra. E quando o Senhor Deus vê que o vaso não presta, ele vai quebrar tudo. Uns, ele quebra, sim. Ele tem quebrado a nós que somos filhos, para a sua honra e glória, para refazer o vaso. Mas outros ele quebra para permanecer um vaso, mas um vaso quebrado, despedaçado para sempre. São os vasos para desonra que habitarão eternamente o lago de fogo. Toda a palavra fala que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se é tão grave assim e nós sabemos que é, nós pregamos e levamos a mensagem. Se tiver uma fagulha de divindade e nunca escuta esta mensagem e não aceitou ainda o Senhor Jesus, que considere que o Senhor Deus é galardoador, ele mesmo dá comprovações. Então, versículo 10, o Senhor novamente dizendo, agora, pois, ó reis, né? Agora, pois, ó reis, né? Porque a palavra é influenciada pelo Senhor Deus, mas o Senhor Deus também tem respeito pelos ímpios, e não quer que eles vão para o lago de fogo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, porque são reis, são juízes, são governantes, são pessoas com poder, mas não percebem que estão entrando na operação erro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, considerai, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Parece que do versículo 10 ao versículo 11 houve uma distância muito grande, porque primeiro a palavra vem dizendo assim com respeito, ó reis, sede prudentes, beijai o filho, se aproxima que o Senhor Deus vai te dar comprovação. Mas no versículo 11 já diz assim como uma ordem, servir ao Senhor. Como que vai servir ao Senhor se ele nem se aproximou, nem deu um beijinho, nem recebeu comprovação ainda? São os movimentos espirituais. Porque a partir do momento que uma pessoa der atenção para a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus vem e dá a comprovação. Esta alma então passa a beijar o Filho, passa a reverenciar devagarinho o Filho de Deus. Até mesmo nós, cristãos, somos pecadores e não sabemos como reverenciar. Imagina a diferença nós aqui na terra, ajoelhadinho, orando, e lá em cima, na glória, com corpos glorificados, lugar totalmente diferente, nós o reverenciaremos em poder, em glória, como o Senhor Deus merece. Mas aqui embaixo nós só podemos dar um beijinho, pode clamar, pode chorar a noite inteira, ficar aí de joelho na tua cama. Nós somos como um corpo falido, de pó, mortais ainda, mas porque aceitamos o Filho, já temos o Espírito Santo dentro de nós, já estamos destinados para aquela glória superior, para recebermos corpos glorificados, para habitarmos naquele ambiente perfeito, não aqui no quartinho, na cama, no cansaço, na madrugada. Nós que somos cristãos fazemos isso, beijamos o Filho. Mas os reis, os soberbos, os governantes que têm tanto poder, nem percebem que tudo isso é tão magnífico, que tudo isso tem tanta inteligência, que eles chegaram depois, não percebem que atrás deles tem a eternidade. Era de se supor, pelo menos, que há um Deus. Era de se supor, eles que se acham tão inteligentes, deveriam supor, pelo menos, que não tem
não têm poder nenhum. Como acham que vêm governar, mandar e pisar nos outros, para depois, então, ver o seu tempo terminar e acharem que vão adormecer, vão virar pó, vão descansar? Não, não mesmo. Então agora eu ouço o meu pequeno lá embaixo tocando piano e lembro do quão maravilhoso é o nosso Senhor, nosso Deus. Nós, cristãos, que não nos consideramos nada, a nós foi dirigida a palavra para que nós sejamos como reis eternamente. Essas paixões, tocar piano, correr na natureza, nós vamos saltar com força como gazelas, né? Como os animais mais cheios de vigor, muito mais do que isso. Eu vi um anjo, irmãos, pairando o poder daquele anjo. Nós vamos ser como os anjos. E os reis acham que tem alguma coisa. A palavra, o nosso Deus é tão bom, tão perfeito, que o Senhor Deus, ele vem como que rindo, como que zombando, porque não querem escutar. E o Senhor Deus, em vez de vir pisando, ele vem humilde, dizendo: olha, sejam prudentes, permitam serem instruídos. Ó, juízes da terra, a palavra está explicando neste tom. E a partir do momento que um rei, não interessa se um rei ou se um servo escravo, se deixa instruir pelo Espírito, considera este pequeno gesto de reverência, de considerar, de pensar, eu vou olhar um pouquinho para o Cristo que seja, será que é verdade? Então o Espírito vem de ímpeto, né? Instrui aquela alma. E aquela alma, de uma hora para outra, mesmo no pecado, ela beija o Filho. Ela serve ao Senhor com temor e se alegra com tremor. O cristão que é cristão, ele não vive mais como um rei na barriga, achando que tudo é certo. Não. Ele faz as coisas, vive, e quando ele vai ver que pecou, ele volta para o Senhor Jesus com temor e tremor. Então, amados, o texto é sempre simples. O nosso Deus só pede adoração para que leia o texto e pesquise, pergunte, para que conheça mais da palavra do nosso Deus, e assim nós também estamos beijando o Filho. Conforme o versículo 12, beijai o Filho, para que não se ire, porque sim, nós cristãos pecamos. Pecado é pecado e o Senhor Deus é santo, 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 não admite mancha no céu. Então como é que a gente vai entrar no céu? A resposta é simples: pelo sangue do Cordeiro. Justificados, o Senhor Deus, quando vê que nós beijamos o Filho todos os dias, nós cristãos, nós somos a escória da humanidade, nós pecamos, e pecado é pecado. E como é que vamos entrar no céu então, se o Senhor Deus é santo, é separado do pecado? Simplesmente porque nós beijamos o Filho, simplesmente porque nós aceitamos que Jesus é o Senhor. Mas que negócio é esse de dizer que nós somos a escória da humanidade? Pois é, amados. É o que a palavra nos ensina. Primeiro, que todos pecaram. Mas, antes de tudo, é a obra do Senhor Deus. Nós fomos feitos no pó. Uma forma de explicar o que de fato aconteceu, mas a forma de explicar é simples e direta: Adão e Eva. Só que o homem, ele se distanciou tanto do Senhor Deus que não consegue mais reconhecer. Somente se houver uma aproximação. Somente se o homem resolver dar um pingo de atenção, beijar o Filho. Sabe o que é tu encontrar uma pessoa que nem esperava encontrar e de repente se vê envolvido com aquela pessoa? É o nosso Deus. O Senhor Deus nos fez no pó, mas não nos fez para ficarmos limitados no pó. E os governantes, os reis, sem aceitar o Filho de Deus, eles são criaturas no pó, agindo conforme as leis de ação e reação, agindo exatamente como agem, sem pensar, sem ter noção de que, olha, eu não tenho nada. Seja eu um rei, um imperador, um poderoso, seja eu um catador de lixo, não tem nada nessa terra. Não é rei coisa nenhuma.
muito menos governante, né? Cai no próprio engano, porque governar não é imperar, é administrar, e administrar não é roubar. Administrar não é lei da evolução, não. Administrar é ter a capacidade de, com os bens, com as coisas que existem, com tudo que lhe foi dado, ter a capacidade de gerir, administrar, organizar, beneficiar a todos. Porque matar meia dúzia, matar 50%, matar 90% para que 10% vivam bem e digam que são reis, que são evoluídos, isso é muito fácil. Aquele que nasceu num lar de reis vai ter as regalias dos reis. É muito fácil dizer eu sou rei, eu sou melhor, quem és tu? É muito fácil matar o dono da vinha e se apropriar da vinha. É muito fácil. E isso tudo não passa de estupidez. Nós éramos inimigos de Cristo. Nós éramos estúpidos. Nós estávamos no pó, mas é obra divina. O Senhor Deus nos fez no pó, mas não do pó, e nós já fomos chamados. E é por isso que nós adoramos ao Senhor. Estamos sempre lendo, relendo, pensando e repensando e beijando o Filho e prestando reverência para o Filho, adorando o Filho, reconhecendo que é o nosso Salvador, o Verbo que fez assim. Pessoas que ainda estão no pó e nós estamos entre elas. E porque estamos aqui, estamos anunciando, venham também, a salvação é para vocês. É como se eu, um cristão que não tem nada, dissesse, peitando, né, para os reis da terra, eu não tenho nem noção do poderio que eles têm, muito menos eu sequer cogitaria peitar, ameaçar, ser arrogante, não mesmo porque a nossa fé não permite. Mas ainda que eu tenha noção de quem eles são e do poder que eles têm, também não me intimidaria, porque eu sei quem é o Senhor. Terrível é o nosso Deus. Terrível é o nosso Deus. E o nosso Deus está dizendo, beijai o Filho. Olha, a hora é agora. Vocês que estão aí, controlando as nações, e não só os reis e governadores locais também, como aquele que está morno. E se o Senhor Deus está te avisando, desperta. Leia com mais atenção o Novo Testamento. Não fique aí do teu jeito achando que o teu estilão vai ser aprovado, não. No final, eu que sou mais pecador do que tu, vou ser aprovado porque estou na batalha. Estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas aquele que defende o seu estilão é como um governador, um rei, um ímpio, um imperador que não reconhece o filho, que não quer nem dar um beijinho, uma reverência, não quer se aproximar. Salmos 2, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. O que significa isso? Em algum momento no tempo e no espaço, nós seremos ceifados. Isto não se refere somente à vinda do Senhor, isto se refere que tudo é comandado pelo mundo espiritual. Ó reis da terra, ó governantes e ó irmão morno, a palavra é para todos. Em algum momento, tu que acha que tem alguma coisa, será ceifado da face da terra. E o Senhor Deus só pede, beijai o Filho, pois Ele é o Senhor. Te aproxima, vem e vê se não é verdade. Venha e comprove. E nós que estamos em Cristo, todos os dias ficamos surpreendidos com os ensinamentos do nosso Deus. Porque iremos habitar um plano infinitamente superior a este. Um plano onde não tem morte, não tem doença, não tem cansaço, não precisa dormir. As casas poderão ter as suas portas abertas. E tantas coisas que nós lemos na promessa e o Espírito nos dá confirmação de que é verdade. Eu recebi, um anjo me visitou, eu vi um anjo face a face. Nós seremos como anjos com corpos glorificados. E a promessa não para aí, vai e diz que é para todo sempre. A nossa carne não suporta, nem mesmo dizer,
para todo sempre. Como isso? Como isso? Quer dizer que eu e ali aquele catador de lixo que eu falo de manhã, 2, 3 palavrinhas para ele, vai ser mais do que um rei da terra. Vai ter vida eterna para todo sempre. Vai viver milhões e milhões e trilhões de anos e nunca, nunca, nunca mais retornará a este plano terrível da carne. Para todo sempre. Nós que somos cristãos, se pensarmos nisso, a mente não aceita. Como? Como que pode ser para todo sempre? Nós só aceitamos porque o Espírito de Deus está em nós. E a promessa vai muito mais além. É para todo sempre. E é agora com o Espírito de Deus na presença do Cristo Jesus. Iluminados pela luz, pela glória do próprio Filho de Deus. Aquele que fez todas as coisas, como que ele não ia querer que nós sejamos iluminados pela sua glória? É algo tão grande, que a glória do unigênito do Pai desceu, se deixou crucificar, sofreu tanto, foi cuspido, e na cruz disse, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O Senhor Deus é santo, 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 imaculado. No grande trono branco nada poderão dizer, ainda podem fazer o mínimo. Beijai o Filho, dar uma atenção. E nós que estamos em Cristo, podemos cada vez mais beijar o Filho, considerar mais. Não é uma aflição, não é um desespero. Nós já estamos salvos. Mas nos mistérios do nosso Criador, o Senhor Deus, o Eterno, é provedor de riquezas que nós nem conhecemos. E quanto mais nós entramos em acordo, em concordar, em confessar, em dizer que o Senhor está certo, seja em lágrimas, seja em alegria, seja em elogios, seja no glórias a Deus, aleluia, seja dando glória, nós também damos glória quando nós beijamos o Filho, quando nós nos prostramos e falamos com aquele que fez toda a existência. Em todos esses momentos nós estamos beijando o Filho, por isso estamos salvos. E paradoxalmente, tudo que o Senhor Deus pede para um ímpio, seja ele assassino, estuprador, reis da terra que estão roubando, governantes que estão vestidos de riquezas, de falsas honrarias, tudo que o Senhor Deus pede é um beijo, um contato. Vocês lembram daquela imagem em que é uma pintura, né? Em que tem a mão do Senhor Deus e a mão do homem e as duas mãos se tocam, né? Parece que é com o dedo indicador. Ali é o beijo do ímpio, que reconhece um pouquinho que seja, que olha, será que Jesus é o Senhor? Eu vou me aproximar. É nesse momento que o homem beija o Filho. É nesse momento que o homem pode perecer na terra, porque é homem. A palavra diz que nós somos deuses, mas vamos morrer como homens. Nós que somos filhos de Deus, somos como que deuses, porque somos filhos do Deus dos deuses. Mas nós vamos morrer como homens. Porém, quando a gente toca nas mãos do Senhor Deus, quando a gente recebe, toca no coração de Deus, quando a gente reverencia, quando a gente reconhece o Senhor Deus, nós beijamos o Filho, porque toda a obra do Senhor Deus foi feita através do Filho. E neste momento, o Senhor Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá comprovações de si mesmo, e então a alma que beija o Filho, ó governantes, ó reis, façam isso. A alma que se aproxima um pouquinho, que seja, ela recebe diretamente do Criador aquele contato daquele quadro, né? Um dedo tocando no outro. Todo o poder, toda a glória, como em João 17, porque é interesse do Criador que todos sejam salvos. Naquele único beijo, naquele gesto de humildade de se aproximar, o Criador percebe, ele é o absoluto. Ele vai em direção daquele imperador, daquele rei, e provê os passos iniciais para a sua salvação. E desperta naquela alma imagem e semelhança.
e faz com que aquela alma comece a ver, peraí, eu vou experimentar, e faz com que esta alma, cedo ou tarde, reconheça e aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, quem é cristão, sabe onde está o tesouro, sabe que o Espírito de Deus habita em nós, vasos de barro, porque quem não aceita o Filho não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, são apenas vasos de barro, são apenas criaturas destinadas ao lago de fogo, vasos para desonra. Mas quem aceita o Filho de Deus são como tesouros em vasos de barro, a palavra diz. Por quê? Porque tem a palavra, tem o Espírito Santo habitando em si. E o Espírito Santo faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica da palavra, testifica de Jesus, que é a palavra, testifica do Verbo de Deus. Por isso que nós somos como que tesouros em vasos de barro. Neste corpo ainda limitado, já habita o Espírito Santo, já move os cristãos para darem testemunho, porque nós já fazemos isso todos os dias, ainda que a gente erre. Nós não queremos perecer neste caminho, daqui para a eternidade. Em breve vai se acender a ira do Senhor. Virá o dia do Senhor. Zombem os que quiserem zombar o Senhor Deus muito mais divinamente. Vai se rir, vai zombar, porque ele virá. Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.